Olá, Rô, boa noite. Tá no mudo, Rô. Sempre acontece, né, Alex? Essa parte aí de Sempre. tecnologia. E aí, mais uma quinta-feira, como você vai? Como é que tá aí em O Castelo clima, Branco? graças a Deus, o clima tá agradável. Essa semana o clima foi agradável. Agora, semana que vem, que começa não vou poder abrir janela, vou ter que estar com cachecol, né, para ver se esquenta um pouco, talvez ligar até a minha lareira aqui, né? Mas o clima tá agradável. Ai, que legal, que legal. E é que vamos iniciar, como é que estamos aí com as entradas das Então, o pessoas? pessoal tá entrando. Enquanto o pessoal tá entrando, eu queria só que você me dissesse como é que foi lá o Web Summit esses dias. Você teve lá? Alex, cara, impressionante. Eu acho que disseram que eles achavam que ia, né, ser maior do que o do ano passado, e eu acredito que sim. O ano passado foram 70.000 pessoas, esse ano acredito que é algo aproximado. Fiquei super feliz que uma empresa brasileira, e aí que os portugueses não nos escutem, uma empresa brasileira ganhou o pitch de startup, uma empresa de legal tech, que trabalha na área né, de advocacia, etc. e tal, então foi super feliz. Mas, assim, é um evento, um mega evento, Alex, um mega evento mesmo, vale muito a pena, muito legal. E nós vamos participar também aí do Web Summit Rio de Janeiro, tem o Web Summit Qatar, que vamos ver se vamos participar, mas é um super evento, é assim, muitos contatos, muitas pessoas, é assim, é muita informação, é muito louco isso, porque é muita informação. No final do dia, você tem a sensação que você conheceu um monte de gente, mas é aquela loucura de conexões. É muito louco isso, muito louco Muito, mesmo. muito bom. Vamos começar então, né, Rô? Vamos lá, então, assim, mais uma vez, olá a todos, meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter, sempre acompanhada aí do meu companheiro Alex Seles, fundador da RP1 Academy. E Alex, assim, hoje eu estou aqui em Lisboa, né? Geralmente eu estou no Porto, então hoje eu estou em Lisboa. Então, Alex, e aí, tudo bem com você aí em Castelo Branco? Então, Rô, olá novamente, olá a todos aqui. Aqui tá tudo ótimo, né? E tô muito animado com a live de hoje. Exatamente. Então, chegou mais uma quinta-feira, onde temos o prazer de trazer profissionais sempre, todas as quinta-feiras, profissionais de tecnologia para acompanhar suas valiosas experiências com a comunidade, com as nossas lives no Webinar Booster, que estamos aí transformando no IT Chat. Durante essa presença no Web Summit, e aí o Alex comentou no início, eu tive o prazer de conhecer pessoas muito legais que vamos trazer aí nas próximas semanas para falar Sim, de diversidade, para falar de mulheres em tecnologia. A nossa ideia é trazer assim informações, trazer conteúdo que sejam diferentes, que realmente agregam. Então, assim, agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês e esperamos que aproveitem ao máximo o que está por vir neste evento de hoje, nesta quinta-feira. Ô, eu vou dar um pequeno spoiler. Para a semana, não vou falar ainda, é uma grande surpresa. Mas no dia 23 não vou falar, mas no dia 30 vamos ter aqui o Rubens de Luca, que ele é o diretor América Latina da CASC, né? Ele vai falar sobre o ServiceNow. Depois vamos ter no dia 7/12 o diretor regional da Microsoft, o Putz, Claudenir Andrade. bem Ele vai legal. falar sobre inovação e inteligência artificial e IoT, né? Internet of Things, ou Internet das Coisas. E no dia 14/12 vamos ter também outro diretor, Latam, da Accenture, que é uma outra multinacional, até do grupo da Microsoft, que é o Carlos Bochar. E ele vai falar sobre tecnologia aplicada na transformação em indústrias e as tendências para tecnologia e inovação. Né? E daqui a pouquinho também temos o Fernando Vedramin, né? Ele é Head Strategy, né? Ele tem muita experiência, tem um know-how muito grande, passou por diversas multinacionais e a gente daqui a pouquinho está apresentando sobre ele, né? Mas assim, para quem é novo aqui e para os conhecidos também, né? Nosso webinar, a gente sempre junta as mentes mais brilhantes da área de TI. Então, junto, a gente consegue captar o que é que essas mentes brilhantes traz para a gente. E irmos tão fora da curva, né?
com esses profissionais que são tão fora do tempo, né, que recebem até da terra. Então, esses profissionais de tecnologia, eles compartilham um pouquinho suas experiências, suas visões futurísticas, para que a gente possa explorar o que está por vir, né? O que o futuro nos reserva. Né? E junto podemos moldar. Então, por isso que aqui a RP1 Academy, junto com a IT Recruta, sempre convida essas pessoas para a gente entender o que vem lá para frente e a gente possa sempre ser lifelong learner, sempre estar a vida toda procurando conhecimento, entendimento, estudo, para que a gente possa absorver o máximo possível e estar preparado para esse mercado competitivo que é a área de TI. Exatamente, o lifelong learning, nós tivemos até a apresentação na semana passada, né, com a Ana Carolina, então temos aí mantido aí, estamos mantendo isso no nosso blog, no nosso YouTube, quem quiser ver, né, assistir mais uma vez. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar, né, Booster. Então, nosso tema de hoje é decifrando as transformações na gestão de vendas em TI e os impactos da mudança geracional nas equipes comerciais. Muitos se falam do etarismo, muitos se falam desse crash, né, de equipes comerciais. No caso, a gente vai trazer equipes comerciais, mas certamente isso pode ser correlacionado a diversas outras equipes, como que essa mudança geracional ela pode influenciar. Então, nós vamos explorar as influências e as oportunidades, né, das diferentes gerações nas estratégias de vendas, destacando desafios e oportunidades, como isso afeta a dinâmica da venda, que, ao final do dia, todos nós vendemos. Não há dúvida nisso. Todos nós vendemos. Falaremos de comunicação, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, hoje temos o prazer e a honra e o privilégio, eu digo muito porque falarmos do Fernando Vendramini. O Fernando, assim, eu vou dar um spoiler aqui, o Fernando foi o meu chefe, foi o meu diretor. Eu tenho super prazer de trazer o Fernando, que além de um mega profissional, é um grande amigo, é um amigo do coração. Então, eu tive o prazer de ser uma dessas pessoas que trabalhou, né, na equipe de venda do Fernando Vendramini. Então, uau! Fernando, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui. Sem graça, Rô. Nunca, assim Fernando, nunca com você sem graça. Você desarma o podcast. Poxa, assim, eu tinha que falar, Fernando. Eu geralmente não falo, mas hoje eu tive que falar. A gente te agradece, Fernando, né? Para quem não conhece o Fernando, eu vou falar um pouquinho aqui. A verdade é que deveria falar era a Rô, mas ela passou essa responsabilidade para mim, então eu vou falar. Ela ia falar pelo fato que ela trabalhou com ele, conhece ele, mas como ela ia falar com muita paixão, então deixou para eu falar com muita mais paixão ainda. A palavra certa, Fernando. Porque dei uma olhada no histórico dele e vi realmente que o Fernando tem um currículo, uma história muito, muito assim, invejável, né? No bom sentido, no sentido de a gente se inspirar. Então, quem é Fernando Vendramini? Ele é Head of Business na Blocksea. Ele é especialista em vendas de diferentes unidades de negócios em empresas multinacionais, fazendo parte das indústrias de TI e telecom, e dedica seu tempo e experiência para ajudar empresas, como um consultor, né, a trilhar caminhos em direção da economia de baixo carbono. Ele é líder, mentor, é speaker, é coach, é profissional. Fernando, seja muito bem-vindo. Chega cansei tanto de falar, né? Uau. Obrigado, Alex. Obrigado, Rosane, mais uma vez. Essa oportunidade aqui vem super boa hora, porque eu estava bastante interessado em discutir um pouco esse assunto, e a Rosane a gente trabalhou juntos e sempre foi muito provocativo. Então, acho que esse espírito é formidável e é o espírito que tem que nortear a gente, principalmente com esse aspecto que vocês colocaram, que é lifelonger developing, lifelonger self-training. Tudo isso é fundamental, acho que a Rosane exemplifica bem isso, e eu tive o privilégio de poder trabalhar como profissional desse calibre. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, até justamente pela provocação da Rosane, eu até vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu preparei uma apresentaçãozinha, prometo que eu não vou demorar mais do que 20 minutos para falar, 15 ou 20 minutos, para dar tempo para a gente poder conversar sobre o tema. Mas eu achei importante a gente dar uma contextualizada antes, porque
porque quando a gente fala de desafio geracional, isso acontece em todas as gerações. Então, temos aí 2.000 anos, não, 10.000 anos de conflitos geracionais na história da humanidade. Mas eu preparei um pequeno material para a gente dar uma contextualizada e a gente discutir um pouco em cima desse material, mas, obviamente, deixando a pauta totalmente livre para que a gente explore todos os meandros disso. E eu também vou tomar a liberdade, que eu acho que é aqui que se enriquece muito esse tipo de conversa, é dar meu depoimento pessoal, minha experiência específica, né, própria, do que eu vivi. Eu sou de 1966, estou com 57 anos, sou da geração X, mas tive a oportunidade de ser liderado e liderar pessoas de todas as gerações dentro do meu curto espaço de vida profissional. Mas, então, se vocês me permitirem, eu vou fazer essa apresentação, tocar alguns pontos, e aí a gente volta para poder explorar cada um deles com as perguntas específicas. Super importante, Fernando. Eu achei bem interessante essa sua ideia, porque a gente nivela um pouco a informação e depois a gente consegue partir para as perguntas em todos nivelados. Então, perfeito. Vai lá. Ótimo, toca lá. Eu vou começar aqui, peraí. Eu só preciso que vocês me confirmem se vocês estão vendo a apresentação. Hoje, agora, é uma tela preta com meu nome apenas, tá? Não, ainda não apareceu, não. Você precisa me colocar no... Acho que você precisa me colocar no board, Alex. Quando a gente testou, acho que foi isso que você fez. Para que a minha tela seja compartilhada. Me avisem, por favor, tá? Que agora eu não consigo ver vocês, mas eu os ouço normalmente. Oi, Alex, você consegue enxergar aí? Não estou conseguindo, Rô. Vamos pedir uma ajuda aqui ao nosso técnico que está aqui conosco no backstage. Deixa eu ver se ele consegue. Pede para fechar e abrir de novo, Vendramínio. O nosso técnico está aqui falando. Agora apareceu. Vou compartilhar aqui. Tá. Pronto. Perfeito. Vamos lá, Vendra. Tem um delay aqui. Tem um delay, eu vou tentar respeitar esse delayzinho, porque acho que não chega a ser muito grande. Não, mas ele já entrou. Era o delay mesmo do... Bom, primeiro dar uma posicionada sobre o que são essas gerações, né? Mas, desculpe interromper, Vendramino, só está mostrando aqui o StreamYard, não está mostrando a sua apresentação, não. Acho que você tem que trocar aí o... Pronto, agora... Não, agora também não. Você vai ter que minimizar o StreamYard e entrar no... E deixar só a apresentação. Não, fiz de novo aqui, Alex. Vê se vocês estão vendo. Não, está mostrando para a gente. Funciona, né? Está mostrando para a gente. Sempre no teste funciona, mas é assim mesmo. Ao vivo tem disso. E só está mostrando o StreamYard. Se você minimizar ele e maximizar a apresentação, o PPT, o PDF, acho que seria melhor. Alex, você consegue abrir a apresentação? Não, porque o que está mostrando é só o StreamYard para a gente, não está mostrando o PPT. Perfeito. Então, assim, o que a gente pode fazer, Vendra, é falar sobre a apresentação sem apresentar as imagens. Podemos tentar. Deixa eu tentar fechar de novo aqui, só mais uma vez.
A nossa ideia era trazer informações para nivelar, né, as informações de todos, para que a gente consigamos falar do assunto, já nivelando as informações de todos, né? Sim, importantíssimo. Sim. Olha, eu tenho aqui a apresentação em PPT que o técnico. Às vezes vocês estão vendo agora, eu mudei a forma de compartilhar agora. Agora apareceu. Fernando Ventramin, novembro de 2023. Isso. Vamos lá, Fernando. Vamos avançar. Pronto, agora apareceu. Bom, vamos primeiro entender essas gerações, né? Coletei algumas coisas aqui na internet, então, direitos autorais preservados, mas só para que a gente entenda um pouquinho como é que isso se dá, né? É interessante a gente lembrar uma coisinha só, né? Essa história de gerações é uma apropriação da área de marketing do final dos anos 50, início dos anos 60, com a sofisticação da área de marketing, que foi se apropriando de estudos psicológicos e sociológicos para poder dar rumo a seu trabalho, né? Ou seja, estabelecendo um método para poder fazer o desenvolvimento de sua atividade. Hoje a gente sabe que a área de marketing já se apropria, inclusive, de neurociência. Então, é o método, a tecnologia influenciando uma atividade fim, né? De criatividade, de geração de conteúdo, né? Então, eu sou dessa geração aqui, geração X, sou de 66, e assim, bem limítrofe aqui com a geração dos baby boomers, né? E tenho filhos tanto da geração Y quanto da geração Z, né? Então, além da experiência profissional, a experiência de ser pai de gerações diferentes e poder conviver com isso. Mas vamos lá, o que é importante é o seguinte, a gente fala de conflito geracional, mas isso daqui é a distribuição média dessas gerações em todas as populações mundiais, tá? É uma distribuição média. O que isso diz assim, de forma muito direta? Não há como não conviver, né? Não existe uma geração melhor do que a outra, existe uma geração diferente da outra. E elas não são assim bonitinhas, assim, o que é azul, o que é roxo, o que é amarelo. Isso, na verdade, é um degradê, porque existem exemplos de pessoas de diferentes gerações que carregam comportamentos de gerações antigas e pessoas de gerações antigas que carregam comportamentos de geração Z, já visto aí todos os exemplos que a gente tem de inovadores de todas as idades. Eu gosto de falar, o Roberto Marinho criou a Globo quando ele tinha 65 anos. O Roberto Marinho, para quem é de Portugal e não conhece a Globo, é o fundador da Globo, ele era dono de jornal e carregou essa empresa até 96 anos. Então, isso não é uma delimitação, são fronteiras muito bem delimitadas, não. Ao contrário, o comportamento humano ele se mistura, ele se mescla, mas o que essa composição diz é o seguinte: basicamente a gente tem mais do que conviver, explorar todos os potenciais que cada uma dessas gerações, suas características, né, elas entregam para a gente, né? E eu fui dar uma olhada um pouco nessas nuvens de palavras de cada uma dessas gerações. E o que eu fiz foi tentar, dentro dessa nuvem de palavras, identificar algumas coisas que fossem comuns, né, em termos de objetivos, em termos de características, e como é que a gente depois consegue traduzir essas diversas características num caminho que possa ser gerenciado, né? Porque, no final das contas, a gente tem que lembrar que vendas também é método e vendas também é resultado, né? E é principalmente resultado, né? Então, eu fui entender um pouco, dei uma pesquisada aqui, li algumas palavras, né, que, de alguma maneira, caracterizam aquela geração, mas que podem ser traduzidas para conceitos comuns. Então, essa geração X, né, depois dos baby boomers, pessoal de 64 para cá. Essa geração Y, que é conhecida como millennials, essa geração foi bastante explorada no sentido de que foi bastante discutida quando a geração millennial entrou no mercado de trabalho, no mercado consumidor. Acho que talvez tenha sido, de todas as últimas gerações, a que foi mais discutida, né?
Eu também aqui fui tentar entender um pouco dessas palavras que podem nos dar um conceito do que é essa geração. Essa aqui é a geração Z, ou seja, que está entrando no mercado de trabalho agora, influenciada pela geração Y, influenciada pela geração Z, desculpe, pela geração X, e também um pouco dos baby boomers, porque avós convivem com netos e os valores e a cultura ela se propaga através desse convívio. Então, essa é a geração que está entrando no mercado. Também fui entender aqui algumas coisas que podem nos dar um norte sobre como gerenciar a diversidade dessas múltiplas gerações. E aqui o interessante é o seguinte, isso aqui não é exatamente uma nuvem de palavras que caracteriza uma geração específica, mas é a nuvem de palavras que caracteriza os professores da geração alfa, que acabou de nascer, está agora com 10 anos, né? Então, também existe na área de educação, obviamente, estudos, metodologia, desenvolvimento de método, desenvolvimento de ferramental, para poder dar conta das gerações, como elas vêm e as diferenças e os desafios que elas nos impõem, né? Eu tentei resumir essa questão da gestão em aspectos que, do meu ponto de vista e da minha experiência profissional, são aspectos subjetivos, mas fundamentais para você entender o indivíduo e tentar fazer dele um contribuinte coletivo eficiente e também de autossatisfação. Nessa minha experiência, eu trabalho sempre com 3 eixos, né? Um é de reconhecimento, o outro é de respeito e de perspectiva. Isso dá um norte, né, para gerenciar um indivíduo e dar um norte para esse indivíduo também, principalmente quando a gente está falando de pessoas mais novas que estão entrando no mercado de trabalho ou pessoas mais velhas que precisam de um ressignificado. É fundamental que a gente crie um ambiente que garanta essa confiança no posicionamento, né, do indivíduo. Quando a gente fala de reconhecimento, a gente está falando do passado, quando a gente fala de respeito, a gente fala do presente, e quando a gente fala de perspectiva, a gente fala de futuro. Então, quando a gente integra, através de uma ação efetiva que cumprem esses três eixos, né, de reconhecimento, respeito e perspectiva, ao mesmo tempo a gente posiciona a pessoa com relação ao seu futuro, o seu presente e o seu passado, ou seja, a gente dá um norte. E tem uma terceira camada aqui que eu gosto de salientar, que ao dar esse norte no sentido de sentido mesmo, de propósito, a gente também trabalha outra camada com relação ao indivíduo, que é a formação de propósitos, o sentimento de pertencimento e também o sentimento e o desenvolvimento do compromisso. Então, trabalhar o indivíduo sobre esses 3 eixos, independente de sua geração, faz com que você derive uma força positiva e produtiva, né? E como tudo na vida, 90% é método e 10% é arte, para aqueles que são engenheiros e para aqueles que são artistas e poetas, 90% é arte, 10% é engenharia, tudo se resume, de uma certa maneira, em método, né, em ferramental, mas fundamentalmente em arte, né? Arte em que sentido? O gestor, e eu falo disso, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas nos últimos dias sobre isso, o gestor precisa entender quem é mais ou menos resiliente a determinadas situações, quem é mais ou menos produtivo em outras situações, quem é mais ou menos motivado pelo desafio, ou pelo conforto, ou pela segurança. Então, é fundamental que se misture arte e método, mas muito mais da capacidade da empatia humana, né, de você entender a sua equipe e, com isso, produzir energia que vai gerar resultados positivos, né? Isso serve para vendas, obviamente que isso serve para toda e qualquer atividade. A única coisa em vendas que eu acho que é fundamental tocar é o seguinte: existem forças opositoras, que da mesma maneira que a gente tem reconhecimento, a gente tem frustração, da mesma maneira que a gente tem respeito, a gente pode ter indiferença, e da mesma maneira que a gente tem perspectiva, a gente pode determinar insegurança. E eu falo isso porque muito da área de vendas, e a gente vai ver isso nessas estatísticas
de burnout, nessas estatísticas de rotatividade, muito em áreas de vendas. Até hoje a gente está falando de um modelo B2B, um modelo corporativo. Essas forças opositoras normalmente são muito mais usadas do que as forças positivas, né? E isso é um problema principalmente para a geração Z, por exemplo, né? Ou para a geração Y, que é a geração dos milênios. Eles entraram no mercado de trabalho no meio lá da recessão de 2008, recessão global. Então, isso é algo que precisa ser bem trabalhado pelo gestor, com método, com disciplina, mas também com empatia, para que essas forças opositoras não transformem a equipe de vendas num problema a ser gerenciado e não no potencial que elas podem gerar. Isso é no plano subjetivo, né? Vamos falar um pouquinho do plano objetivo. O que a gente vê na indústria de tecnologia, tá? Talvez seja um dos maiores turnover de todas as outras indústrias. A gente está vendo, eu peguei aqui artigos recentes também para balizar um pouco nossa conversa, né? Então, o Google, por exemplo, que é uma empresa conhecida pelos benefícios, tem uma rotatividade ali que uma pessoa fica 13 meses. Na Amazon, 12 meses. Na Apple, que é um pouco melhor, 24 meses. Quer dizer, é uma rotatividade muito alta na área de tecnologia, por vários fatores, né? E na área de vendas em tecnologia, esse turnover chega a ser prejudicial de várias maneiras, mas a principal aqui está nessa constatação. Depois eu deixo essa apresentação para vocês poderem consultar, mas que um sales rep, alguém de vendas na área de tecnologia, costuma ficar 18 meses. E a gente sabe que um profissional de vendas vai atingir a sua maturidade, seu pico produtivo no segundo, terceiro ano de empresa, né? Não só porque desenvolveu os relacionamentos necessários, mas fundamentalmente porque desenvolveu a confiança necessária e os instrumentos próprios para poder gerar negócios de relevância, né? Então, isso também são fatores importantes, esses são fatores objetivos que a gestão de vendas precisa entender. E há uma competição muito grande no setor de tecnologia em particular, e essa rotatividade em muito se dá por conta dessa competição, tanto competição por recursos como competição por melhores salários, né? Bom, aí acho que daqui, de certa maneira, já endereça uma pergunta que a gente provavelmente vai ter, que é quanto que a cultura corporativa é importante para a estabilidade e lealdade dos seus empregados, independente da geração, né? Mas a gente vê muito claramente que as gerações Y e Z, as mais novas, eles procuram um ambiente em que se inclua, seja mais inclusivo, que se promova a diversidade, que tenha propósitos de benefício coletivo, não seja tão individualista como foi, por exemplo, a geração X ou a geração dos baby boomers, que viam na família o único núcleo de proteção. Depois a gente foi para um individualismo exacerbado na geração X, e agora o que a gente vê é que os profissionais tendem a procurar ambientes que promovam a diversidade, a inclusão e, fundamentalmente, o bem comum, né? Isso é importante, acho que é uma mudança cultural fundamental para entender a diferença geracional, né? Ainda avançando no que diz respeito aos critérios objetivos, quando a gente vê uma mesma nuvem de palavras para falar sobre gestão de vendas, tem duas coisas aqui que chamam muita atenção. Performance management, então performance é, de verdade, o grande fator de avaliação e de gestão, e o Customer Relationship Management, que é método, né? Basicamente é tentar reproduzir para todos os vendedores de uma determinada indústria, de uma determinada empresa, método suficiente para atingirem a performance que se necessita, né? Então, a gente também tem que colocar isso como um ponto importante. Num desses artigos que eu estava pesquisando, eu encontrei aqui um anúncio procurando uma pessoa de vendas ainda um pouco mais júnior, tá? Essa empresa aqui é a Zoom, concorrente dessa que a gente está usando agora, né, que explodiu na pandemia, e eu fui destacando alguns pontos aqui que eu acho que resumem bem muito do que a gente vai conversar, né? Primeiro é o seguinte, olha esses pontos que eu destaquei.
O que se fala fundamentalmente hoje em vendas? Planejamento, profundo conhecimento do seu cliente, gestão do ciclo de vendas, parceiros de desenvolvimento de negócio, internos e externos, e cota, ou seja, objetivos. E aqui a gente está falando que, nesse caso específico, a Zoom ela quer gerir cotas trimestrais, anuais, semestrais e anuais. Ou seja, você precisa de verdade estar de acordo com essa metodologia para que você tenha bom desempenho, né? Então, isso é algo muito importante, porque metodologias de venda passaram, há uns 20 anos para cá, a serem determinantes para que as empresas ganhem em gestão e os profissionais ganhem em desempenho. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, que a nossa cultura, a nossa nuvem de palavras, né? Disso que eu já falei, que a gente conversou até agora, eu fiz aqui uma brincadeira com uma nuvem de palavras específica, né, própria desse termo, e eu destaco aqui as 3 principais, no meu caso, né, no caso, né, que é a cultura corporativa, que influencia muito, inclusive, o trabalho individual e coletivo, gestão de performance, isso é fundamental e é parte da cultura da gestão de vendas, e metodologia de vendas, né, isso tudo está integrado. Isso é fundamental que isso esteja aí como parte principal do que diz respeito sobre a cultura de vendas. Eu conversei com alguns amigos recentemente e eles me falaram que gerenciam essas diferenças culturais basicamente através da segmentação de indústria e dando cargos para segmentos de ciclos de vendas menores, para que as pessoas ganhem experiência. Então, experiência é outro ponto importante, para chegar a uma certa maturidade para desenvolver negócios de mais relevância, tá? Então, acho que esse era o material que eu queria compartilhar com vocês e me colocar à disposição para a gente poder trabalhar e falar um pouco sobre essas perguntas. Antes da gente começar a fazer as perguntas para o Fernando, eu queria só ressaltar que eu li uma matéria hoje, tá? Um artigo do Luciano Santos, ele é autor do livro Seja Egoísta com Sua Carreira, e ele fala justamente o que o Vendramini dizia. Ele falou que na área de TI, que todo mundo sabe, independente, ele falou, seja venda ou seja desenvolvimento, essa nova geração, ela termina não tendo tanto tempo numa carreira, dentro da empresa. E a empresa tem que pensar que o seu resultado pode vir depois de um tempo logo, e não no início. Então é muito bom que a gente está discutindo que é algo realmente que acontece com as empresas, e as empresas não sabem o porquê que às vezes não conseguem atingir o seu objetivo, talvez porque não tem lá aquele tripé, né, que o Vendramini apresentou para a gente. Muito bom mesmo. Mas vamos lá, né? Fazer as perguntas, que eu estou curioso para saber algumas coisas. É muito louco tudo isso, né? Eu sempre fui, nos últimos 20 anos da minha carreira, eu fui vendas, passei 10 e 10, ou seja, na última empresa, né, onde eu tive o prazer de estar com o Vendramini, eu passei 10 anos. E foi o que o Vendramini conversou, né? É aquela experiência que hoje não existe tanto, né? Então, eu passei 10 anos na empresa para me tornar uma vendedora. Assim, e aí vou para a minha primeira pergunta, Vendra. Nessa transformação, quais são as principais transformações que você vê na gestão de vendas na última década? Porque na minha década, ou pelo menos na década, nos 10 anos que eu passei, era uma coisa, mas nesses últimos anos que eu estou fora, quais foram as principais transformações que você vê na gestão de vendas nessa última década? Quando a gente fala dessas camadas subjetivas e objetivas, né, uma coisa é certa. Assim, primeira coisa, nos últimos 10 ou 15 anos, vou falar 10 anos porque 15 anos atrás ainda era muito incipiente. Nos últimos 10 anos, de verdade, uma metodologia de gestão de vendas foi implantada e é parte, inclusive, normalmente, é muito relevante, parte de avaliação dos profissionais de venda. Quanto mais
aderente à metodologia daquela empresa, principalmente de CRM, normalmente, hoje em dia, o que a gente vê é que além das cotas, existem avaliações discricionárias, né? E dentro dessas avaliações, o instrumental, ou seja, a ferramenta de CRM e a metodologia de venda é muito valorizada, justamente para que a gente consiga homogeneizar o resultado, né? Isso olhando para a parte do gestor e olhando para a parte do indivíduo, que isso é valorizado. Então, a primeira coisa acho que é a seguinte: se estabeleceu mesmo como padrão da indústria uma metodologia de vendas. Não importa em que empresa de tecnologia você esteja, você estará trabalhando debaixo de uma metodologia razoavelmente rigorosa e rígida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que mudou bastante, é o seguinte: a área de compras mudou muito. A área de compras, de uma maneira geral, a gente está falando do mercado B2B, né, Rô? Estamos falando de mercado corporativo, estamos falando de metas departamentais. Então, o que mudou bastante nos últimos anos também foram as metodologias que foram implementadas. Metodologias, treinamento, qualificação das áreas comerciais. Todas as áreas comerciais que compram tecnologia possuem objetivos próprios. Assim como os vendedores possuem suas cotas, as áreas de compra possuem suas cotas também. Isso se sofisticou muito. Hoje, você não conversa com um comprador que não seja especializado, coisa que no passado você conversava com um comprador, ele tinha lá o objetivo dele, mas ele não era especializado naquilo que ele estava comprando. Hoje existe especialização na área comercial. Você não vai falar com alguém que está despreparado. Então, nesse long life self-learning, quanto mais você se prepara para cada uma das que a gente chama momentos de verdade, né, mais você vai ter sucesso. Então, conversar com o vendedor significa estar muito bem preparado, porque do lado dele ele estará. Então, isso muda muito a relação, mudou bastante, ficou mais profissional no meu ponto de vista, tá? Muito mais profissional e muito mais desafiador também. E uma terceira coisa que para mim chama muita atenção é justamente as carreiras, não as carreiras, tá? Mas o tempo de vida numa empresa hoje é cada vez mais curto em todas as áreas, né? Então, seja no Brasil, na Europa, talvez na Europa um pouco menos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Nokia e tenho amigos que estão na Nokia ainda até hoje, depois de 12 anos. Então, eu percebo que talvez na Europa seja um pouco diferente, mas eu sei que também que está mudando. Mas no Brasil, muito pela influência das multinacionais americanas que estão aqui, o tempo de carreira de um vendedor não passa muito de 5 anos. Então, a sua experiência, Rô, de ter ficado 10, hoje seria reduzida à metade. Por um lado, é interessante, porque você tem, né, mais experiência, mas, por outro lado, você perde um pouco em termos de eficiência, né? Então, acho que esses seriam 3 pontos importantes aí para as mudanças da última década, vamos chamar assim. Eu queria sugerir você ler o livro O Vendedor Quântico, tá? Eu sou autor. Também já fui vendedor de software, né? Já fui vendedor de software e tenho mais de 20 anos de experiência, né? Sendo 12 anos na parte de automotivo com Product Owner, os 8 últimos anos desenvolvimento de software, de front-end, UX, a gestão de projetos. E eu sempre fui gestor de projetos, mas eu sempre, dentro da empresa, eu ia até o cliente, entendia a necessidade dele e eu vendia. Então, eu trabalhava em conjunto com o time de vendas, porque entendia a dor do cliente, entendia a necessidade, construía um white label, esse white label estava pronto também. A partir daquele white label, eu podia fazer um MVP, uma POC, e quando o cliente ia ter reunião com o cliente, apresentava aquilo que ele queria, que ele tinha pensado, a gente fechava a venda. Então, isso que você está falando, eu vivi isso, né? Trabalhando na multinacional como um gestor de projetos, mas eu também fazia vendas. No meu próprio livro também, eu ensino muitas técnicas de vendas, quando eu fui vendedor de software. Eu aconselho também todos que estão assistindo aí, procura aí, vocês vão achar na Amazon, nas Americanas, e qualquer plataforma aí, tanto físico quanto digital. Mas isso me despertou uma curiosidade aqui quando você começou a falar sobre a questão de mudanças geracionais
e toda essa dinâmica. Eu queria saber como é que essas mudanças geracionais ela impactam na dinâmica e abordagem da gestão de vendas em empresas e tecnologias. Eu vou contar um pouco da minha história para tentar te responder, Alex. Quando eu comecei eu virei vendedor, eu devia estar com 25, 26 anos, tá? Eu comecei a trabalhar muito cedo, tá? Com 16 eu era programador e fui gerente de banco de dados, enfim, mas isso importa pouco. Mas com 25 para 26 anos eu virei vendedor mesmo. Eu tinha portfólio, tinha cota, tinha tudo. Nessa idade, nessa época, 80 e 90 já vai, acho que 90, 90 e pouco, vai, para não perder muito. Sabe uma coisa que era fundamental? Qual era o valor de um bom vendedor? Honestidade. Por quê? Ninguém conhecia nada naquela época. O TI estava começando, existiam poucas grandes multinacionais, não quero citar os nomes, mas que todo mundo conhece, IBM, Xerox, HP. Naquela época ainda existia Digital, enfim, no Brasil, por conta da reserva de mercado, isso ainda foi piorado, né? Quer dizer, foi postergado, mas o valor que se esperava do vendedor era honestidade. Qual o valor que se espera hoje no vendedor? Honestidade, obviamente, né? Óbvio. Mas hoje é um conhecimento técnico muito mais profundo, é um conhecimento daquele negócio específico muito mais profundo e mais. O que se espera do vendedor é que ele consiga identificar qual é o payback que aquele produto vai trazer para o cliente dele. Ou seja, ele tem que conhecer o cliente muito bem, ele tem que conhecer o momento do cliente. Mais do que saber se tem orçamento para pagar a conta, ele tem que saber quanto que eu vou gerar de dinheiro para esse cliente que vai justificar a minha venda. Então, assim, em 30 e poucos anos, a complexidade da área de vendas, você só precisava ser honesto, né? Agora, você, além de ser muito honesto, você tem que ser honesto intelectualmente também, porque você não vai conseguir fazer uma venda se não tiver um payback num prazo pré-determinado. E acho que é uma coisa interessante, antigamente a gente fazia projeto de 18, 32 meses, ou seja, os projetos tinham que ter um payback em 18 meses, 24 meses, eventualmente 36 meses. Hoje os projetos precisam ter payback em 6 meses, seja pelas startups, seja pela grande inovação que a gente tem, né, hoje em dia. Então, você precisa identificar claramente qual é a necessidade do cliente e ter a bala de prata que vai fazer ele pagar a sua fatura por conta do lucro que ele está tirando. É uma mudança, assim, não é só uma mudança geracional, tá? Você me perguntou da mudança geracional, mas todos esses valores estão embarcados numa geração, por exemplo, que é muito mais tecnológica, que é muito mais produtiva usando o ferramental disponível, que está num ambiente de abundância tecnológica. Nem vou falar que não tinha internet na minha época, e hoje a China acabou de lançar uma internet com a velocidade de 1,2 terabits por segundo. Quer dizer, é uma velocidade 100 vezes maior do que o 5G. Então, não é só a geração, ela é influenciada pela dinâmica social, econômica. Então, o tipo de vendedor que a gente tem hoje, da geração Z, por exemplo, é muito mais eficiente nesse sentido. Ele se municia de forma muito mais rápida, ele aprende de forma mais rápida, ele consegue traduzir isso em resultado de uma forma mais rápida também. É a evolução dos tempos. E isso é muito louco, né? Porque a gente fala de evolução dos tempos e eu vejo pelos meus filhos, né? Então, quando a gente fala de propósito, valorização do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e eu me vejo voltando lá 10, 20 anos, né? Com aquela loucura de vendas, e a gente não pensava, só pensava na vendas realmente, e hoje esse equilíbrio que essa nova geração está trazendo entre equilíbrio de vida pessoal e profissional, o que eu particularmente acho perfeito. Como é que você acha, Vendra, que isso impacta na gestão de vendas? Então, como que essas características específicas de cada geração, especificamente falando de propósito ou valorização desse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como é que você acha que isso impacta na gestão de vendas hoje, que é diferente do que nós tínhamos no passado? Talvez seja contraditório, mas eu vou explorar esse tema da seguinte maneira. Primeiro, o seguinte: cultura corporativa.
que foi dentro da nossa nuvem de palavras resultante lá das várias nuvens de palavras, está lá a cultura corporativa. A cultura corporativa ainda é muito forte, Rosana. Muito forte. Isso a gente precisa, não pode negligenciar ou deixar de lado a importância da cultura corporativa sobre a dinâmica da gestão. Tá? Esse é um ponto. Das muitas empresas que a gente conhece até hoje, e eu tive conversando com gente, tive um almoço esse feriado e tinha gente de várias empresas diferentes, VMware, Salesforce, Oracle, Nokia, tinha mais um, da onde que ele estava? Gartner, estava no Gartner, tá? Gerações diferentes, tá? Eu fiz essa pergunta para todos. Se você não entregar o resultado, você é demitido? Todos responderam sim, sou demitido. Todos, tá? Outra coisa que eu perguntei, se você não atender o telefone às 9 da noite de uma terça-feira, você é demitido? Talvez eu não seja demitido, mas eu vou tomar uma bronca que dificilmente eu vou poder respirar no dia seguinte. Por que isso é contraditório? Ao mesmo tempo, eu tive agora envolvido num projeto em que eu estava desenvolvendo uma área de negócio para uma determinada empresa. E tem lá gente de todas as gerações, tá? As pessoas não atendem mais o telefone às 9 horas da noite, porque se sentiram num ambiente de confiança. Mas eles também não deixam para entregar amanhã o que estava prometido para ser entregue hoje. Esse é outro ponto importante. Então, essa cultura do compromisso, independente da geração, eu acho que ela continua muito forte, muito forte. Mas a gestão da agenda, eu acho que isso realmente mudou. E eu vejo isso como uma forma muito positiva de progresso. Tá? Eu não acho que isso seja incorporado, quer dizer, o mundo dourado do 9 to 5, né, que eu tenho um horário, vou cumprir meu horário e isso é o suficiente, isso não existe e não vai existir. Uma empresa que é desenvolvida por um milênio, uma startup, o cara trabalha 24/7. E para ele o equilíbrio profissional e o individual está no sucesso da empresa dele. Então, eu acho que isso não é muito homogêneo, tá? Mas eu vejo com muito bons olhos, e eu acho que essa rotatividade que a gente conversou lá, nesse material que a gente produziu, essa rotatividade em que as pessoas estão procurando de verdade um equilíbrio profissional e de vida e social, eu acho que isso é um progresso até para a maior profissionalização dessa área, que a olhos vistos isso se profissionalizou bastante, mas eu vejo isso como algo positivo e que influencia, sim, demais a gestão de vendas. Vendas, se você for conversar com qualquer gerente de vendas, o que ele quer é um pitbull, é um faca na caveira, essas expressões que a gente está acostumado, né, sangue nos olhos, essas são expressões da área comercial. Mas isso não cola mais para certos profissionais, né, para certas gerações que já não veem isso, principalmente porque eu acho que tem um fator econômico interessante e um certo desequilíbrio entre recrutadores e recrutados. A gente está no momento em que a tecnologia está explodindo tanto que tem escassez de mão de obra. Então, você pode pular de um emprego para outro sem com isso prejudicar a sua carreira e ainda assim buscando melhores condições profissionais. Então, existe um certo desequilíbrio hoje. Não sei se isso vai perdurar muito tempo, e isso é algo raro na história. Mas é fato também que isso seguramente vai fazer com que se ressignifique a gestão, né? O gerente de vendas, faca nos dentes, ele precisa ressignificar a liderança dele. Isso é fato também. Você comentando aí, eu fiquei com a dúvida, assim, comecei a pensar, né? Quais seriam, então, os desafios enfrentados pelos gestores de vendas ao lidar com a equipe composta, por exemplo, com todas as gerações, como os millennials, a geração X, os baby boomers? Quais seriam, então, os principais, né, desafios que esses gestores de vendas enfrentariam? Bom, Alex, aquilo que a gente falou lá no início, né? Uma parte do teu trabalho de gestão é método, outra parte é arte, né?
Eu acho que o ferramental e o método, eles ajudam muito um gestor de vendas. E usar o método como instrumento de comunicação. Tá? Meu instrumento de comunicação é o método. Que método é esse? Os 6 passos de um CRM, o report, o forecast semanal, o pipeline de vendas, a evolução do pipeline, a evolução do relacionamento. Então, método de gestão de vendas ajuda muito um profissional que vai gerir essa equipe heterogênea. Tá? O que vem de arte aí? Colocar as pessoas nos lugares em que elas têm melhor desempenho. Aí está a arte, né? Então, você pode seguramente fazer uma equipe de multigeracional na medida que aquele caso específico, acho que eu e a Rosane tivemos essa experiência de trabalhar com pessoas de várias gerações diferentes, mais velhos e mais novos que nós, mas ao mesmo tempo engajados em torno de um projeto e de um propósito específico, né? E a gente ainda teve uma experiência acho que bastante enriquecedora, cada vez mais comum hoje em dia, que a gente trabalhava com um baby boomer americano, um millennial inglês, um geração Z brasileiro e reportando eventualmente para líderes baby boomers também na América Latina. E isso fez... O que tinha por trás, basicamente? Além do compromisso individual de cada um e do interesse de fazer as coisas, tinha método. A gente tinha método e aí eu preciso reforçar também, a cultura corporativa é uma forma de comunicação implícita, né, que faz parte do ambiente, que também ajuda muito para o gestor de vendas. Então, é um misto de arte e ferramental, instrumento metodológico, para que você possa enfrentar esse desafio que é trabalhar com múltiplas gerações. Assim, realmente isso nós enfrentamos e isso é super interessante. E me diz uma coisa, Fernando, e de que maneira você entende nessa transformação toda que os clientes, eles influenciam nessa evolução da gestão de vendas, em um contexto de tecnologia e como as diferentes gerações elas respondem às tecnologias, porque existe uma transformação também nos dois lados, né? Tanto do lado da vendas, quanto do lado, vamos dizer, da compra, né? Dos clientes. Como que você acha que essa expectativa desses clientes, eles influenciam nessa evolução dessa gestão de vendas? Então, eu vou contar uma historinha rápida minha aqui, tá? Eu me tornei diretor comercial de uma regional em 2002, até tem um livro aqui que me orientou muito, recomendo, é livro de 2001, tá? Mas ainda é muito válido. Business is a Contact Sport. Eu tinha 36 anos, velho. O meu presidente, na época, tinha 46. Tá? 10 anos, exatamente 10 anos mais velho do que eu. Quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, eu tinha 52. E meu presidente, 36. Quase 20 abaixo do que eu. Por que eu estou contando essa minha história? Porque isso se reflete também nos clientes. É isso que está acontecendo também nos clientes. Então, quando a gente fala de geração, e é outra coisa que eu enfatizo, tá? As gerações, elas não são balas de prata. Eu não vou fazer uma geração X falar com a geração X para dar certo. É a diversidade que faz dar certo, desde que você consiga construir uma relação de pertencimento, compromisso e propósito. Isso serve tanto para a sua equipe, quanto para a relação com os seus clientes, né? Então, quando você pergunta o que o cliente muda, eu acho o seguinte, eu costumava dizer para a minha equipe, né? Em vários momentos da minha vida eu tive essa oportunidade. Eu sou tão bom quanto o meu cliente for bom. Se o meu cliente for ruim, meu desempenho é ruim. Por quê? A gente trabalha de acordo com a expectativa que nos é imposta. Isso é do ser humano. Então, assim, quando eu pego a média do desempenho, bons clientes que são exigentes, que me obrigam a me exceder no sentido de desempenho, a gente dá essa resposta. Então,
São as gerações que, pela diversidade, conseguem construir esse progresso, Rosane. Então, business is a contact sport, ou seja, é relacionamento, é desenvolvimento de relações de confiança e relações de valor, né? Eu entrego confiança na medida que eu entrego valor repetidamente. Então, existe um papel fundamental no gestor de vendas, que é não abrir mão de seus valores na hora de você tomar decisões difíceis, né? Decisões difíceis são, por exemplo, eu perco um funcionário ou eu perco a venda? O cliente me pediu para demitir o funcionário. Eu perco o funcionário ou eu perco a venda? São questões de 30 anos atrás que persistem até hoje. Você perde a confiança da equipe e aí você tem um pipeline de 200 milhões para realizar, só que você vai perder uma venda de 1 milhão porque um cliente te pediu a cabeça de um funcionário, e são valores que você não pode deixar de lado, né? Bom, pensando nisso tudo que você comentou, eu estava pensando o seguinte: como é que os gestores eles podem incentivar o desenvolvimento profissional contínuo em suas equipes, levando em consideração as diferentes aspirações e estilos de aprendizado das diversas gerações? A gente sabe que a geração Z e a geração Millennium, por exemplo, têm aspirações diferentes, têm estilos de se comunicar, de se vestir. Eu mesmo sou milênio e já fui chamado de Geek, né? Então, de alguns apelidos que dão para gente. Então, como é que por exemplo, eu como gestor de vendas numa multinacional de TI, como é que eu consigo levar em consideração dessas diferentes aspirações e estilos de aprendizado dessas diversas gerações? Bom, deixa eu te falar duas coisas. Primeiro é o seguinte, não dá para você montar um caminhozinho de aprendizado para cada indivíduo, né? Não dá. Por mais customizado ou customizável que sejam as ferramentas que permitem um e-learning, por exemplo, que são as ferramentas mais disseminadas para autoaprendizado nas empresas, você possui suas trilhas de desenvolvimento pessoais e profissionais, né? E você disponibiliza essas trilhas, né? O que você faz é entender quais são aqueles outstanding que precisam de um treinamento ainda mais forte ou mais desafiador. Isso não é... Eu realmente tenho uma dificuldade em ver isso como um desafio geracional. Eu acho que é muito da particularidade de cada indivíduo, né? A gente tem indivíduos novos que não querem mais aprender, porque já sabem tudo, e indivíduos velhos que querem aprender e sabem que não sabem nada, né? Então, assim, quando você fala qual é a dificuldade na gestão, eu diria que, antes de tudo, é o seguinte: ter uma pauta muito bem definida para a equipe. Se você tem uma pauta muito bem definida para a equipe, que inclui um autotreinamento, porque estrategicamente aquele autotreinamento vai criar uma diferenciação de mercado, o que eu acho muito interessante hoje em dia, tá? O ambiente é muito mais questionador do que no passado. No passado recente, o pessoal mandava a gente fazer 10 provas lá para poder se certificar num determinado negócio. A gente ia lá, fazia as provas, um colava do outro, ganhava o selinho e era como se fosse uma missão cumprida, tá? Hoje, o que eu percebo é o seguinte: para que eu preciso fazer esse treinamento? Se você for muito claro na comunicação e aquele treinamento realmente tiver relevância, você vai ter o engajamento da sua equipe. Agora, porque veio top-down, lá da matriz, que todo mundo tem que ter o certificado A, só que esse certificado A não interessa em nada para o teu mercado, e você vai ter que cumprir, porque senão você não atende lá os requisitos da matriz, realmente é muito difícil você ter o seu engajamento. Mas uma comunicação clara, objetiva, eficaz e com um propósito bem definido, independente de qualquer geração, haverá respeito, reconhecimento e perspectiva, né? São os 3 pilares para que você possa ter uma equipe engajada. Putz, assim, engraçado que você vai falando e eu vou retroagindo, né, das nossas experiências em conjunto, experiência na área de vendas, isso é bem interessante. A gente está começando a chegar na nossa hora, né, na nossa 1 hora aí de live, Fernando,
Então, se alguém tiver alguma pergunta específica ao Fernando, por favor, faça aí no chat, e nós passaremos ao Fernando. E, assim, me diz uma coisa, Fernando, assim, a gente fala muito de comunicação eficaz. Eu acho que uma das grandes transformações nesses últimos anos foi uma comunicação mais eficaz, que para mim é um papel fundamental em toda essa loucura do nosso dia a dia, você conseguir se comunicar, que muitas vezes você consegue falar, mas do outro lado a pessoa não entende. Então vamos falar de uma comunicação eficaz. Como que você acha que é esse papel da comunicação eficaz nessa gestão de equipe multigeracionais? Então, muitas vezes você fala uma coisa, mas dependendo da geração, entende-se outra coisa. Então, quais são as melhores práticas desse contexto de uma comunicação eficaz, com outro lado, com equipes de vendas de multigeracionais? Isso é muito louco, tudo isso, né? É louco, mas não é novo, né, Rosane? Só que o que acontece é que os tempos mudam, né? E eu acho que hoje o que se espera de um gestor, mais do que uma comunicação eficaz, é uma comunicação verdadeira. Eu sei que isso é difícil, né? Porque você está gerenciando uma equipe que eventualmente você está recebendo uma cota que não dá para entregar. Mas você tem que manter a motivação, porque pode não dar para entregar a cota, mas dá para entregar o crescimento. Então, nem todas as verdades são ditas nessa relação, né? Então, no passado mais remoto, isso era subentendido e você não precisava dar grandes explicações. Hoje, num presente muito mais questionador, e mais do que questionador, né, são as expectativas que o Alex falou, né, as aspirações das pessoas. Então é o seguinte, acho que a única alternativa hoje é realmente você ser muito honesto e verdadeiro na sua mensagem. Inclusive falando da parte ruim, que outras gerações preferiam não escutar, que eram as gerações que varriam, vamos dizer, as piores coisas para debaixo do tapete, né? E a gente tropeçava naquele monte de sujeira naquele tapete toda vez que a gente entrava na sala, mas ninguém falava dele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, acho que se você não tiver uma comunicação muito verdadeira e honesta para todas as pessoas, eu acho que isso, inclusive, melhora a relação, não com os mais jovens, mas com os mais velhos. Essa comunicação bastante direta, verdadeira e honesta. Parece fácil de falar, mas a gente sabe que quando a gente está gerenciando uma equipe, você tem planos diferentes para cada um dos teus subordinados, você tem as suas próprias ambições, as suas próprias aspirações, as suas próprias metas. Existe muita coisa numa relação corporativa que não necessariamente pode ser compartilhada, e é realmente um desafio, tá? Mas o que eu percebo hoje é que as gerações, todas as pessoas, todos os indivíduos de qualquer geração, hoje são muito mais questionadores e querem ver valor naquela comunicação. Eu acho que se a gente for bastante direto, mesmo sendo as coisas duras, tá? Eu trabalhei na Nokia, uma empresa finlandesa, e lá a gente tinha antes de toda reunião, a gente fala let's do an open and first conversation, né? É uma conversa aberta e selvagem ou dura, na medida que seja necessário. Coisa de finlandês, né, nesse caso, mas acho que é uma coisa importante para que a gente tenha uma conversa bastante direta e objetiva. Eu acho que essa é a alternativa que nos resta, Rosane. E se doer, doeu, né? Eu acho que mais do que tentar subterfúgios, essa é a alternativa que nos resta de verdade. Para a nossa paz e consciência e para a paz e consciência dos nossos subordinados que estariam envolvidos aí nesse processo de vendas, né? Ai, ai. Muito bom. Chegamos então ao final dessa incrível jornada. Por mim, eu ficava até amanhã nesse papo, né? Temos alguma pergunta primeiro eu preciso agradecer chat? imensamente aqui ao Vendramini, né, por aceitar o nosso convite e vir nessa quinta-feira aqui trocar conhecimentos e nos ensinar tanto aí essa palestra que ele deu. Vendramini, quer dar uma palavra aqui para a gente?
Bom, primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, poder conversar com a Rosane também, é sempre um prazer. Te conhecer também, Alex, foi um prazer. Eu me coloco à disposição de vocês e, assim, a gente nunca ensina nada, Alex, a gente aprende mais do que ensina, né? Então, o fato de estar aqui conversando com vocês sobre isso, obviamente, me acendeu um monte de alertas e coisas que a gente pode e precisa aprender, né? Para a vida e para a parte profissional também. Então, eu queria agradecer a vocês e me colocar à disposição. Do que eu puder contribuir, eu estou realmente não só disposto, como motivado para fazê-lo. Tá? Legal, legal. Alex, a gente teve alguma pergunta interessante aí? Eu sei que eu vi aqui várias das perguntas feitas, elas já foram respondidas. Alguma coisa interessante aí que a gente possa aproveitar, né? O Vendra para responder? Não, só um comentário aqui do Júlio, que ele falou que essa posição da Zoom não parece mais uma intraempreendedorismo, né? Achei bem interessante esse comentário, pergunta que ele fez, né? Ele colocou uma interrogação, mas entendi que fosse uma interrogação / afirmação, né? Não deixa de ser uma intraempreendedorismo, essa forma como eles fizeram esse anúncio dessa vaga, né? Não, assim, mas pode falar, Rô. Não, tranquilo, pode falar. Eu usei o anúncio, desculpa, só para responder ao Júlio, eu usei o anúncio para destacar aqueles pontos que eu acho que são relevantes, né, para um ambiente de gestão de vendas, né? Então, queria agradecer aí a todos aí que dividiram conosco aqui esse momento. Agradecer novamente aqui o Vendramini. Rô, muito obrigado por dividir todas as quinta-feiras aqui comigo, né? Muito bom. A próxima quinta-feira eu vou estar aqui tomando um cafezinho, que hoje eu fiquei um pouquinho com sono, apesar que eu tomei um banho, né? Eu fiz até a barba para poder participar dessa live, que eu estava tão empolgado, porque é um assunto que eu gosto, Vendramini. Apesar que eu já fui desenvolvedor, trabalho com... Quer dizer, ainda sou desenvolvedor, trabalho com projetos, mas eu sou vendedor. Eu estou em um projeto no governo português e estou vendendo serviço. Eu estou atuando com projetos e estou vendendo serviço, mostrando valor, gerenciando necessidade, expectativa do cliente, trazendo para a empresa na qual eu trabalho novos projetos. Eu acho que isso é algo que está no nosso DNA. Tem gente que nasce vendedor, mas também pode ser treinado, pode ser feito. Então, eu fico muito feliz, 3 vendedores aqui, né? E pelo seu histórico, é um histórico inspirador. E, mais uma vez, né, agradecer a todos os terráqueos destemidos aqui que se uniram a nós nesse web, né, onde contamos com a ilustre presença aqui do Fernando Vendramini. Lembrando que semana que vem estaremos aqui nesse mesmo bate-local e hora, conversando com um novo tema e um próximo convidado, que eu não vou falar, vai ser uma surpresa. Esperamos que tenham se divertido quanto tenham aprendido e continuamos a explorar os confins do conhecimento tecnológico. Até a próxima aventura, onde a curiosidade levará a novos horizontes, além das estrelas, para uma galáxia maior. Valeu, Vendra, valeu, Rô, boa noite a todos. Obrigado. Até mais, beijo, pessoal. Muito obrigada. Vamos chamar você de novo, hein? À disposição.